Hello, hello, hello! How are you guys? How are you doing? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, voltamos hoje para colocar um pouquinho em prática tudo isso que a gente veio trabalhando nesses últimos tempos, né? Vocês acompanhando aí as nossas aulas, a gente falando basicamente já estamos basicamente na metade do curso, né? Já estamos num bom período aí, já trabalhamos alguns aspectos. Eu acho que está na hora da gente colocar um pouco em prática essas nossas habilidades, né? Então hoje eu vou resolver com vocês aqui a última prova da UNIT, né? Lembrando que 2022 a gente não teve, 2021 2021 a gente teve, mas a gente vai resolver agora a de 2019.2, que foi uma provinha do ano passado, e ela representa e mostra muito bem esses aspectos estratégicos que a gente vem conversando, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que ela, de fato, é uma prova com um texto relativamente longo. Ele me traz um texto aqui com mais de 35 linhas, quase 40 linhas de texto, né? Então, o primeiro baque que a gente tem é esse. Nossa, mas que texto grande, professor. Como é que eu vou resolver esse texto? E aí eu lembro a vocês, né? Essas questões, esses textos da prova da UNIT, na grande maioria das vezes, a gente tem que lembrar dos princípios básicos que nós temos, né? E nós temos dois princípios básicos na prova da UNIT, certo? O primeiro princípio básico é exatamente o princípio da cronologia. O que isso significa, né? Na grande maioria das vezes, essas questões elas estão em ordem. E como é que é essa ordem, professor? Geralmente a primeira questão está no início do texto, a segunda questão está um pouco mais abaixo, a terceira vai, e assim sucessivamente, né, até a gente chegar na última questão desse texto, que provavelmente vai estar no último parágrafo, né? Bom, e depois ela me traz exatamente uma questão de gramática, que a gente precisa também estar lembrando dessas questões de gramática. Inclusive, eu preciso lembrar para vocês que a gramática é o que nos toma mais tempo na preparação para essa prova, mas em compensação é o que me traz menos questões, né? Mas, como no nosso caso, na grande maioria do caso, a gente quer fazer medicina, né? Então a gente não pode estar escolhendo, a gente tem que saber tudo, né? Bom, mas vamos lá. Eu trouxe, na verdade, hoje não a primeira prova inteira, né? Eu trouxe o primeiro texto e as 6 questões que cabem nesse texto aí. Então vamos lá. A gente lembra mais uma vez que a gente não deve começar pelo texto, obviamente, porque a gente vai começar pelas questões para já saber exatamente o que é que essas questões estão nos pedindo, estão nos solicitando. Bom, aí vamos lá. Ele fala assim, ó: The central idea of this text is summarized in. Aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Aquela nossa malandragem, aquele nosso conhecimento. Onde é que geralmente a ideia central do texto ela é colocada, ela é resumida, ela é posta, né? Bom, quando você está fazendo um texto, nas suas provas, nas suas aulas de redação, acredito eu que o seu professor de redação deve falar para você que a ideia central dos textos, em textos dissertativos, obviamente, né? As nossas ideias centrais, elas vão estar basicamente onde? Na introdução. Professor, e eu posso achar a ideia central no desenvolvimento? É muito difícil. Por quê? Como o próprio nome já diz, o desenvolvimento, você vai começar a desenvolver a ideia central. Você vai começar a argumentar. Então, provavelmente, e aí sim, seguindo também a nossa lógica da cronologia, a gente provavelmente vai achar essa resposta aqui, né? Ele quer saber a ideia central do texto. Então, vamos lá. While virtually all activity, from yoga to sleeping, requires energy, studies suggest vigorous energy or exercise, is especially effective at burning calories. Seems obvious, right? But it's not just during exercise, it's 4 hours after it's concluded. And that's where things get interesting. Então, qual é a ideia central que ele está me dizendo aqui, né? Parece alguma coisa óbvia, mas, né, não é somente durante os exercícios que a gente vai estar gastando calorias, né? Então, ele está me falando que a ideia central que está sendo apresentada aqui é basicamente isso aqui, ó. Não somente os exercícios, mas também depois.
Então, basicamente, nisso aqui, o que é que a gente pode entender aqui? Ó? Na letra A, ele me fala assim, ó, The importance of exercise in everyday life. É isso que ele está defendendo lá? Não necessariamente. O que ele está me defendendo é que, mesmo após você parar de se exercitar, você ainda continua queimando caloria, né? How to improve your fitness training at home. Não é isso que ele está falando, e ele nem cita a palavra home, né? Letra C. How to keep burning calories when your workout is over. Então, basicamente, é isso aqui, né? Como se manter queimando calorias quando o seu exercício já acabou. Basicamente, foi o que ele me disse com a segunda ideia que nós temos, o segundo princípio, que é exatamente o princípio da equivalência, né? Quando ele me diz que você continua a queimar calorias quando o exercício acabou, basicamente é a mesma coisa dele falar que não é somente os exercícios que você queima caloria, mas isso também acontece por horas após o seu término de exercício, né? Então, nós percebemos aqui exatamente a ideia da equivalência, né? Mas vamos, né, resolver as outras duas questões para a gente também não ir achando as coisas e não chegar a uma conclusão efetiva sobre isso. Aí vamos lá. Letra D. How often people should exercise in order to lose weight? Não é isso, né? Ele não está falando sobre uma frequência. Special training programs, já cortamos daí. Ele não me fala de programas especiais de treinamento. Tá? Então, de fato, a resposta vai ser a letra C. Já resolvemos a primeira questão, que estava no primeiro parágrafo, né? Chegamos agora na segunda questão. A segunda questão, ela me fala assim, ó, Considering the whole of physical exercise in weight loss plans, the text says that. Então, vamos lá. Presta atenção aqui. Se ele está me falando isso na segunda questão, provavelmente essa minha segunda questão vai ser seguida, né, basicamente no meu segundo parágrafo. E aí ele me fala o seguinte, ó. The so-called afterburn, in fact, is more officially known as excess post-exercise oxygen consumption, or simply EPOC. And it isn't new in the world of fitness. Several studies suggest there is a strong correlation between the number of calorie burners post-exercise and the activity's intensity. Olha só o que ele está me dizendo aqui, ó. There is a strong correlation between the number of calories burned post-exercise and the activity's intensity. Simply put, the more intense exercise, the more oxygen your body consumes afterwards. Então, o que é que ele está querendo me dizer aqui? Quanto mais intenso é o exercício, né? O exercício, mais oxigênio o seu corpo vai consumir. Então, vamos lá. Vamos ver o que é que ele me diz nessas opções. Ó. Our body usually uses up less oxygen after exercises. Ele não está falando less, ele está falando more. The harder your exercise, the more calories you burn. É uma possibilidade, né? More intense é uma situação equivalente ao harder. Então, nós temos aqui uma ideia de equivalência, né? Mas vamos ver as próximas. Fewer calories are burned during two intense workouts. Fewer, ele não está falando de poucas calorias, né? Menos calorias, exatamente o oposto. Vigorous exercise has shown to be harmful to diabetics. Harmful, prejudicial, não me fala sobre isso aqui. E letra E, moderate workouts can have the same result as vigorous ones. Ele está me falando exatamente o oposto. Quanto mais intenso, mais você queima. Então, de fato, a nossa resposta vai ser a letra B de bola. Vejam só, estamos seguindo a linha daqueles dois princípios básicos que a gente falou. A gente falou, primeiramente, de um princípio da cronologia. Vejam, a nossa primeira questão ela estava aqui, ao passo que a nossa segunda questão ela está aqui, certo? Provavelmente a nossa terceira questão vai estar onde? Aí veja só, ele me traz 4 itens para analisar se é verdadeiro ou falso.
Provavelmente isso vai estar exatamente num parágrafozinho maior aqui, né? Então, esse parágrafozinho maior aqui, né, pode servir basicamente para nos trazer todas essas informações. Mas vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Já falamos da primeira situação, né, do primeiro princípio, que é o da equivalência, e já estou mostrando para vocês também aqui, ó, o segundo princípio básico que nós temos, que é exatamente desculpa, o primeiro foi o da cronologia e esse segundo da equivalência. Mas vamos lá. In the study conducted with participants who had metabolic syndrome, EPOC also had significant positive effects, meaning this type of training could be especially useful in combating certain health issues, like obesity and diabetes. Então, veja só, ele pode ser muito útil combatendo, né? E não, como ele disse aqui, certo, que ele pode ser prejudicial à diabetes. And while one study showed that your afterburn will increase significantly with duration, the longer or more intense your workout, the more you burn. You don't necessarily have to work out for a long time to stimulate the effect. Or you don't necessarily have to work out for a long time to stimulate the effect. Né? Você não precisa necessariamente se exercitar por um longo tempo para estimular. That's where short, high-intensity workouts come into play. Né? For example, training protocols like Tabata, where 20 seconds of all effort is followed by 10 seconds of rest, are one way to trigger the afterburn. One high-intense interval workout or HIIT routines can also get you there. The key with any of these programs is that you need to be working hard. Então vamos lá, o que é que ele está me defendendo aí, basicamente? Ele está me defendendo que a gente não precisa necessariamente trabalhar com um exercício de longa duração. Nós podemos fazer exercícios short e highly intense, ou seja, ele está me falando de intensity, né? Ele está me falando de exercícios curtos, mas de alta intensidade. Vamos lá. The length and intensity of the exercise interfere in calorie burn. The length é uma ideia de comprimento, ou seja, a duração e a intensidade dos exercícios interferem na queima de calorias. Isso é verdade, né? Ele está me falando basicamente que os exercícios de longa duração não causam esse efeito. Então, de fato, a duração tem a ver. Porque ele está falando de curta duração e intenso. Então, ele está falando de duração, comprimento do exercício e intensidade. Então, já temos aqui que essa é uma situação true, né? Letter B. Vamos lá. Short workouts can also work as long as they are vigorous. Então, é exatamente o que ele está me dizendo aqui, né? Que, de fato, os short workouts, eles são tão positivos, tão propensos quanto a vigorosidade deles, a intensidade deles, né? It's not advisable to take rest intervals between your workout series, né? It's not, não é isso que ele está falando. Ele me fala aqui, ó, 20 segundos de todo o esforço possível e 10 segundos de descanso. Então, é sim viável e aconselhável que nós tenhamos essas situações de intervalo entre as séries, né? Eu acho que com isso aqui a gente já consegue ter uma noção, porque, ó, true and false, a gente corta. True, false, isso aqui a gente corta, né? Basicamente, true, false, true, não. Então, sobra pra gente apenas a letra C de casa. Percebam que a gente está fazendo leituras pontuais, tá? A gente não vem na agonia de ler o texto inteiro. A gente vai dar uma lida na questão, volta para o texto. Agora, vejam, eu já li praticamente o texto inteiro. E estou respondendo as questões. A gente está indo, a gente está andando. Eu não fico indo e voltando, né? A gente só vai, basicamente, já sabendo qual é a pergunta. Bom,
Vamos lá, para a quarta questão. É muito interessante porque essa quarta questão ela nos traz um marcador tipográfico. Lembrem o que é isso. A gente teve logo no início do nosso semestre algumas aulinhas sobre essas estratégias e eu falei para vocês das palavrinhas das letras maiúsculas que são marcadores tipográficos que vão facilitar as nossas interpretações. Se eu conheço já essa prova e já sei que ela está utilizando o princípio da cronologia, obviamente que essa minha resposta ela já vai estar aqui. E aí eu já acho esse marcador tipográfico aqui, ó. Então já facilita a minha solução dessa questão. Mas vamos lá. In order to get the most of the epoch effect, the text says that. Então vamos lá. And you don't need to stick to traditional cardio in order to achieve an epoch effect. Several studies have shown that weighting training with various types of equipment can also elevate epoch, ou seja, training with various types, okay? And may even be more effective than cardio training in certain scenarios. Can be more effective, okay? But keeping in mind, you shouldn't engage in this style of training more than about 2 to 3 times per week or non-consecutive days. Ou seja, não é algo para você fazer mais do que 2 ou 3 vezes por semana. O que é importante vocês perceberem? Eu estou lendo o parágrafo e eu estou marcando aquelas informações que são importantes para mim. Eu ainda não li os itens, eu não sei o que é que os itens me trazem, mas eu já marcando essas informações, eu já estou pautando aí basicamente as informações mais importantes desse parágrafo. Quando eu chegar para resolver isso, eu já vou ter isso marcado, provavelmente, né? Aí ele fala, ó, aerobics works wonders, né? Trabalha maravilhosamente bem. Não é isso necessariamente que ele está defendendo aqui. Não é isso que ele fala necessariamente sobre o epoch. Mas vamos lá. You should do strength exercises every day. A gente já corta, porque ele está falando, ó, não mais shouldn't, né? Não mais do que 2 ou 3 dias por semana. Então, every day, não. You should limit in the types of equipment you use. Limit, olha o que ele está me dizendo aqui, ó. Various type of equipment, certo? You have to adopt traditional cardiovascular exercises. Não necessariamente. Olha o que ele está me dizendo aqui, ó. Que isso aqui é mais efetivo do que os cardiovasculares tradicionais, né? Então, weight trainings are likely to be even better sometimes. Como ele fala, in certain scenarios, ó, may even be more effective than cardio training in certain scenarios. Mais uma vez, olha a equivalência aqui, ó. Certain scenarios significa a mesma coisa que sometimes, né? Então, achamos aqui a nossa equivalência, ok? Agora a gente vem para um segundo tipo de questão, que não é só a interpretação textual. Como a gente já falou no início do ano, se você volta para as nossas aulinhas, você vai ver os tipos de questões que geralmente aparecem para a gente, tá? E nesse caso é uma questão de vocabulário. Essa questão de vocabulário, ele está me pedindo justamente a ideia da equivalência. The phrase come into play means, né? O que é que isso significa? Ela está na linha 24, vamos procurar a linha 25, ela aqui, ó. Exatamente. That's where short, high-intensity workouts come into play. O que é que ele está querendo me dizer? Né? Vamos ler aqui, ó. Okay, and while one study showed that your afterburn will increase significantly with duration, you don't necessarily have to work out for a long time to stimulate effects. That's where short, high-intensity workouts come to play. Então, o que é que ele está querendo me dizer? Né? Que você não precisa necessariamente trabalhar com a atividade por um longo tempo, mas sim curtos e como extremamente intensos, né?
come to play significaria a ideia de que é isso que funciona, é o que está rolando, né, basicamente. Mas é interessante que a gente pensa que na prova da UNIT, ela me traz uma relação muito bacana. Veja só, nesse caso, o come into play, ele me passa uma ideia de algo positivo ou algo negativo? Ele me traz uma ideia positiva, né? Por isso que funciona, é isso que rola. Mas quando ele fala o stop operating, ele me passa uma ideia positiva ou negativa? Se é stop operating, negativa. Have little use. Little é pouco. Não é isso que ele está querendo me dizer. Are ineffective. Nesse caso, também não, porque veja só, ele está me falando de uma coisa que é ineficiente, né? Que não é efetiva. Então, nesse caso, é algo negativo. Become relevant, ou seja, torna-se relevante, é algo positivo. And start being useless. Então, começa a ser desusado, perder o uso, né? Que não é necessariamente o que a gente tem aqui. Então, perceba, ó, sentido negativo, negativo, positivo e negativo. Qual vai ser a nossa resposta? A UNIT adora essa ideia de sentido positivo e negativo nessas questões de vocabulário. Tá? Então, agora, galerinha, a gente chega basicamente, eu acho que para facilitar aqui a nossa visualização, deixa eu puxar aqui, porque a gente traz esse item para cá, certo? Ó, a nossa última questão é uma questão gramatical. E aí a gente precisa fazer as nossas análises gramaticais, né? Eu acho que ficou claro aqui para vocês essas marcações, essas análises das questões interpretativas, seguindo os dois princípios, tanto da cronologia quanto o princípio da equivalência. E agora a gente vai trabalhar com o aspecto gramatical. E esse aspecto gramatical, como a gente já conversou, ele traz uma variedade de opções, porque em cada um dos itens ele me traz uma resposta, ou desculpa, um assunto diferente em cada um dos itens, né? Mas vamos lá. The word, né? As is introduction and comparison. Veja só. O as, ele pode trabalhar com a ideia de comparação. Sim, ele pode trabalhar com a ideia de comparação, mas nesse caso ele vai ter as. Lembrem disso, né? Comparativo dos adjetivos. As old as me. Ou seja, tão velho quanto, certo? Então, se ele tiver o as, ele passa uma ideia de comparação. Ele também pode passar uma ideia, né? Basicamente, ele pode fazer um papel de conjunção, tá? Quando ele está fazendo um papel de conjunção explicativa. As you know, I don't like this, enfim, né? E ele também pode ser utilizado, basicamente, como uma exemplificação, tá? No caso da exemplificação, ele vai ser muito utilizado com such as. I love sports, such as soccer, voleibol, basketball e por aí vai. Então vamos ver aqui, ó, na linha 7, ele está me dizendo que está introduzindo uma comparação. Teoricamente, ele teria que ter o outro as depois para ter essa comparação. Vamos lá. Na linha 7, ó. The so-called afterburn effect is more officially known as access post. Então, ele está servindo como uma comparação ou como uma exemplificação, né? Ele está sendo conhecido como o excesso, né? Ele está dando conhecido como ele está me exemplificando como é que ele é conhecido. Ele não está me comparando. Então, nesse caso daqui, a letra A vai ser falsa. Letra B, the apóstrofo as, né? In activities is the contraction of is. Falamos sobre isso na nossa aula passada e eu citei para vocês a importância desses assuntos nas nossas provas. O apóstrofo S, ele pode fazer um papel, lembrem só, ele pode fazer um papel de genitive case, que passa uma ideia de posse, certo? Que ele vai ser seguido por um substantivo, basicamente, né? Ele pode fazer um papel do verbo to be, no caso is, e aí ele vai ser seguido ou por um adjetivo ou pelo verbo no gerúndio, que aí ele vai estar formando a locução do present continuous, e o apóstrofo S também pode fazer o papel do nosso querido has,
quando falamos do present perfect. E nesse caso, ele vai ser seguido por um pronome, por um verbo no particípio. Vamos ver aqui, ó, na linha 11, ele está sendo seguido pelo quê? Na linha 11, activities intensity, né? A intensidade da atividade. Então, nesse caso, ele não está sendo seguido por um verbo, ele não está sendo seguido, basicamente, por um adjetivo, né? Nós estamos falando, basicamente, de um genitive case, né? É a intensidade da atividade, é uma relaçãozinha de posse aí. Então, nesse caso, a gente não tem a contração do is e sim do genitive case. Aí vamos lá. The modal could expresses a possibility, certo? Vamos lá, linha 16. A gente ainda não trabalhou com os verbos modais, mas é importante a gente pensar que o could, sim, pode expressar uma ideia de possibilidade, principalmente quando remete a uma situação no passado. Vamos lá. In one study conducted with participants who had metabolic syndrome, não é na linha 16, cadê a linha 16? Aqui, ó. Could be, meaning this type of training could be especially useful in combating certain health issues, né? Could be, poderia ser. Então, sim, ele está me passando uma ideia de possibilidade, ok? Professor, the conjunction while expresses a condition? Não. A conjunção while, que também ainda não vimos, ele vai expressar uma ideia de tempo, mais especificamente uma ideia de simultaneidade temporal, coisas que acontecem ao mesmo tempo, ok? The verb form showed in the past participle. Vamos lá. A gente precisa lembrar que o ED, ele também tem algumas situações de uso, tá? O ED, ele pode ser utilizado como um passado, ele pode ser utilizado como um particípio e ele pode ser utilizado como um adjetivo. Lembrem disso. Nesse caso daqui, para ele ser utilizado como um adjetivo, ele tem que ser ou seguido por um substantivo ou precedido pelo verbo to be. Para ele ser o passado, ele tem que estar antes do sujeito e depois do objeto. Ou depois do sujeito e antes do objeto, na realidade. E no particípio, basicamente, ou has, ou até mesmo o verbo to be na frente, fazendo o papel de voz passiva, né? Na linha 19, vamos lá. And while one study showed that your afterburn... Então, veja só. O estudo mostrou, né? Showed. Inclusive, depois nós temos uma conjunção, showed that, que vai passar a ideia de objeto aí, né? Então, nesse caso, a gente tem não o past participle, mas sim, né, a ideia do simple past. Então, a letra E também está errada. Queridos, eu acho que deu para passar bem como é que a gente trabalha essa prova, como é que ela é construída. Eu deixo aqui o meu agradecimento à participação de vocês nas aulas, né? Obviamente, eu sei que mandando essas mensagens aí, mas enfim, deixo aqui a minha contribuição para vocês. Espero que tenha sido positivo. Valeu, galera. Até a semana que vem.